Ele exigiu um aborto e foi-se embora. 2 anos depois, o CEO milionário ficou paralisado ao ver as suas filhas gêmeas no centro comercial. André Vasconcelos tinha construído toda a sua vida sobre o controlo, aquela classe de disciplina rígida e absoluta que não deixava espaço para a hesitação ou o compromisso. Como diretor de uma das maiores corporações do país, o seu nome era sinônimo de poder. A sua imagem projetada em revistas de luxo, como o homem que transformava em ouro tudo o que tocava. Ele usava o sucesso como uma armadura, e durante anos ele tinha acreditado que essa armadura era impenetrável. Mas, quando Catarina parou em frente a ele naquela noite, com as mãos a tremer ligeiramente, enquanto ela lhe mostrava o pequeno teste de plástico que mostrava 2 linhas inconfundíveis, ele sentiu que algo se partia sob a superfície. Ela procurou no seu rosto calor, tranquilidade, o homem que ela outrora tinha acreditado que a amava. Em vez disso, apenas encontrou aço. Os seus olhos castanhos, geralmente aguçados pela ambição, tornaram-se frios, como pedra. O silêncio prolongou-se de forma insuportável até que ele finalmente falou, com voz baixa, mas impiedosa. Este não é o momento certo. Tu vais tratar disso amanhã, sem discussões. Catarina encolheu-se como se ela tivesse sido atingida. Ela tinha pensado que talvez ele ficasse surpreendido, até aborrecido, mas no fundo ela tinha esperado que ele ponderasse que a ideia de um filho pudesse despertar algo terno no seu interior. Em vez disso, ele tratou a notícia como nada mais do que um problema de negócios que devia ser resolvido de forma rápida e eficiente. Ele não lhe perguntou como é que ela se sentia. Não se sentou com ela no remoinho de medo e incerteza. Simplesmente emitiu uma ordem como ele faria com um funcionário que tinha cometido um erro custoso. O seu olhar era distante, quase aborrecido, e nesse momento Catarina apercebeu-se da profundidade do abismo entre eles. A sua voz tremeu enquanto ela tentava explicar que isto não era apenas um inconveniente, que havia vida a crescer dentro dela, que ela não podia reduzir o seu filho a um problema. Ela suplicou-lhe para que olhasse para lá do seu império, para lá da imagem que ele protegia com tanto cuidado, e que a visse a ela, que os visse a eles, como algo que valia mais do que o controlo. Mas cada palavra que ela pronunciava encontrava-se com um muro de silêncio e indiferença. A mandíbula de André apertou-se e ele repetiu, desta vez mais agudo, mais cruel. Amanhã. Foi a última palavra de um homem acostumado a ser obedecido. A discussão que se seguiu estilhaçou o pouco que restava da sua frágil relação. As lágrimas de Catarina não o comoveram, a sua raiva não o fez vacilar. Ela acusou-o de ser um homem sem coração, de se esconder atrás da sua fortuna, porque ele tinha demasiado medo de sentir. Ele desdenhou as acusações dela com uma frieza que a gelou até os ossos. Na sua mente, ele estava a proteger-se, a cortar laços, antes que eles pudessem apanhá-lo, antes que a vulnerabilidade da paternidade pudesse desmantelar o império que ele tinha sacrificado tudo para construir. Mas, ao fazê-lo, ele não se apercebeu de que não se estava a proteger de todo. Ele estava a condenar-se a uma solidão que ele não reconheceria até anos mais tarde. Nessa noite, Catarina fez as suas malas. Ela foi-se embora sem olhar para trás, agarrando a foto da ecografia que tinha tirado nesse mesmo dia. Ela sabia que ele nunca abriria o seu coração, nem então, nem quando mais importava. Ela deixou o seu apartamento, as suas superfícies polidas e janelas reluzentes que não refletiam mais do que vazio, e entrou num mundo de incerteza.
O seu coração estava partido, mas batia ao ritmo das pequenas vidas que cresciam dentro dela, e ela jurou que as protegeria independentemente do custo. André ficou na janela muito depois de ela se ter ido, a olhar para as luzes da cidade, que se estendiam infinitamente lá embaixo. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que ela lhe agradeceria um dia por salvá-los a ambos de um fardo que nenhum dos dois estava preparado para levar. Ele serviu-se de uma bebida, convencido de que tinha tomado a decisão racional, a decisão forte. No entanto, em algum lugar profundo do seu interior, debaixo das camadas de orgulho e certeza, uma leve inquietação agitou-se. Ele ignorou-a, tal como ele ignorou a mensagem não aberta que ela deixou, sem se aperceber de que, ao virar-lhe as costas naquela noite, ele tinha virado as costas ao único futuro que poderia tê-lo feito completo. A partida de Catarina não foi a fuga dramática de uma mulher que corria para a liberdade, mas sim a retirada silenciosa e dolorosa de alguém que tinha sido expulsa de uma vida que ela acreditava ser sua. A cidade pareceu-lhe mais fria enquanto ela caminhava pelas ruas com a sua mala, cada luz uma lembrança do mundo que ela deixava para trás. Ela não tinha um plano, nem poupanças de que falar, nem uma família à qual recorrer. A única coisa que ela levava consigo era a foto granulada em preto e branco da ecografia, dobrada cuidadosamente na sua mala, prova das vidas que ela se recusava a que ele apagasse. Cada vez que ela a tocava, a sua determinação endurecia, mesmo enquanto o medo a agarrava a cada passo que ela dava para longe da fortaleza de vidro e aço de André. Nas semanas que se seguiram, o seu mundo reduziu-se à sobrevivência. Ela encontrou um quarto para alugar numa parte decadente da cidade, com paredes finas o suficiente para ouvir as discussões e as crianças a chorar dos vizinhos, mas era tudo o que ela podia pagar. Ela encontrou trabalho numa pequena loja de mercearia, de pé atrás da caixa registradora, durante horas a cada dia. Os seus tornozelos inchados palpitavam à medida que a gravidez avançava. Os clientes raramente a olhavam nos olhos, e quando o faziam, era com impaciência em vez de bondade. Ainda assim, ela sorria quando podia, porque a ideia das duas pequenas vidas que cresciam dentro dela dava-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Ela lembrava-se a si mesma que cada turno que ela completava, cada euro que ela poupava, era um tijolo na base da vida que ela estava a construir para elas. A gravidez, no entanto, foi impiedosa. As noites tornaram-se uma batalha contra o esgotamento e o medo. Muitas vezes ela ficava acordada, a olhar para o teto rachado do seu quarto alugado, a perguntar-se como é que ela poderia pagar os cuidados de saúde, como é que ela compraria fraldas ou leite em pó, como é que ela criaria 2 filhos sozinha. Às vezes, nas horas mais escuras, a sua mente voltava para André, para o calor que outrora tinha existido entre eles antes que a ambição e o orgulho tivessem substituído o amor. Ela perguntava-se se ele alguma vez pensava nela, se ele se arrependia da forma como ele a tinha rejeitado, como se ela não fosse mais do que um erro. Mas depois, ela lembrava-se da finalidade da sua voz, da forma como seus olhos se tinham tornado gelo, e ela sabia a resposta. Ela não podia depender dele, ela não voltaria a suplicar. À medida que a sua barriga se tornava mais pesada, ela tornou-se tema de sussurros no bairro. Alguns sentiam pena dela, outros julgavam-na. Mas Catarina aprendeu a ignorá-los. Ela caminhava sozinha para as suas consultas com o médico, a agarrar o seu casaco à sua volta, e ouvia atentamente enquanto o médico explicava as complicações de levar gêmeos. Havia riscos,
e ela sabia, mas ela assentiu com firmeza e disse ao médico que ela faria o que fosse preciso. Cada vez que a varinha da ecografia se deslizava sobre o seu estômago e ela via 2 batimentos cardíacos a piscar, o seu peito enchia-se de um amor feroz que afogava o seu medo. Estas eram as suas filhas, a sua razão para respirar, e ela suportaria qualquer dificuldade para as trazer em segurança ao mundo. Quando chegou o dia do parto, foi um caos. Levaram-na a correr para o hospital, o seu corpo estilhaçado pela dor, as suas mãos a agarrar as grades da cama até que os seus nós dos dedos ficaram brancos. O quarto encheu-se de vozes, médicos a dar instruções, enfermeiras a moverem-se rapidamente, o bip das máquinas a preencher o ar. A visão de Catarina nublou-se com lágrimas e esgotamento, mas através do nevoeiro ela ouviu os gritos, primeiro um, depois o outro, a perfurarem o ar com vida pura. Elas foram colocadas nos seus braços, corpos pequenos envoltos em mantas suaves, o seu cabelo úmido e escuro, os seus olhos a piscar pela primeira vez. Ela chorou enquanto lhes sussurrava promessas, promessas de que ela as amaria o suficiente por ambos os pais, promessas de que ela nunca as deixaria sentir-se abandonadas. Ela chamou-as Ana e Sofia, nomes que ela lhes tinha sussurrado na tranquilidade do seu quarto durante meses, nomes que agora levariam a sua esperança para o futuro. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir e alimentações intermináveis. Catarina aprendeu a viver em fragmentos, momentos de descanso, quando as meninas finalmente fechavam os olhos, refeições rápidas que ela comia frias porque não havia tempo para as aquecer. O seu corpo doía, os seus olhos ardiam de esgotamento, mas ela encontrava alegria nos momentos mais pequenos. O primeiro riso da Ana, o olhar curioso da Sofia, a forma como as suas pequenas mãos se enrolavam à volta do seu dedo. Esses momentos eram tesouros maiores do que qualquer coisa que o dinheiro de André pudesse comprar. Ela via-as crescer com espanto, a maravilhar-se com como as suas personalidades começavam a emergir. Como mesmo numa idade tão jovem, elas se refletiam uma na outra, mas continuavam a ser tão distintas. Havia noites em que ela desmoronava, sobrecarregada pelo peso de tudo, quando as contas se acumulavam e o medo de falhar lhe apertava o peito. Mas depois, ela ouvia a suave respiração das suas filhas nos seus berços e ela levantava-se de novo. O amor dava-lhe ter uma força que a lógica dizia que ela não deveria ter. Ela aprendeu a esticar cada euro, a aceitar a amabilidade dos estranhos quando ela chegava e a lutar pelas suas filhas de maneiras que André nunca entenderia. Ela já não pensava nele com anseio, apenas com uma amargura que lentamente se tornou indiferença. Ele tinha escolhido o seu império sobre elas, e ao fazê-lo, ele tinha lhe dado a oportunidade de descobrir a sua própria força. Para quando a Ana e a Sofia tinham 2 anos, Catarina tinha construído um mundo frágil, mas real, à volta delas. Não era glamouroso, mas estava cheio de amor. Elas conheciam as canções de embalar cantadas suavemente à noite, o calor dos seus braços e a constância da sua presença. Ela tinha perdido tudo o que ela acreditava precisar, mas em troca ela tinha encontrado tudo o que realmente importava. E embora ela não pudesse tê-lo imaginado então, o destino já estava a tecer uma reunião cruel e surpreendente que despedaçaria o passado que ela tanto se tinha esforçado por enterrar. André Vasconcelos nunca se permitiu pensar no passado, ou pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo cada vez que uma recordação não desejada tentava aflorar. O seu império exigia concentração, a sua reputação exigia compostura,
E ele construiu muros de rotina e sucesso à sua volta, com tanto cuidado que ninguém no seu círculo podia ver as fendas. Para o mundo, ele era o homem que tinha tudo. Um multimilionário com pouco mais de 30 anos, impecavelmente vestido, com fatos de cor castanha clara, feitos à medida, sentado à cabeceira de longas mesas polidas, onde homens que lhe dobravam a idade pendiam de cada uma das suas palavras. Ele era implacável nas negociações, impassível ao fechar negócios, admirado pela sua visão e temido pela sua precisão. No entanto, nenhuma quantidade de poder ou aclamação podia silenciar por completo as sombras que às vezes se arrastavam na sua mente quando as noites eram longas e o silêncio pressionava demasiado fortemente contra os muros de vidro da sua cobertura. Ele tinha enterrado Catarina na parte da sua memória rotulada como erros, a convencer-se a si mesmo de que o que ele lhe tinha exigido era necessário, até mesmo sábio. Ele disse a si mesmo que ela estaria melhor sem ele, que ela não poderia ter suportado o peso do seu mundo e que cortar os laços tinha sido um ato de clareza em vez de crueldade. Mas, debaixo dessas mentiras, cuidadosamente construídas, jazia a verdade que ele se recusava a confrontar. Ele tinha medo. Medo da mudança, medo da vulnerabilidade, medo de permitir que o amor o derrubasse do pedestal que ele tinha esculpido em pedra. Ele tinha escolhido o seu império porque ele não exigia mais do que ambição, e em troca ele tinha abandonado algo que ele não entendeu completamente até que foi demasiado tarde. Os anos passaram num borrão de contratos, entrevistas e expansão global. André tornou-se a cara do sucesso corporativo, o exemplo que as escolas de negócios citavam, o homem a quem as revistas chamavam o visionário de aço. No entanto, apesar de todos os elogios, ele muitas vezes regressava à casa com o vazio roedor de alguém que tinha trocado demasiado por muito pouco. Os seus assistentes sussurravam sobre as suas longas horas, a sua recusa em tirar férias, a sua obsessão com o controlo, mas nenhum se atrevia a questioná-lo em pessoa. Ele continuava com a confiança praticada de um homem que nunca tinha falhado, mas no fundo ele perguntava-se por que é que as suas vitórias já não se sentiam como triunfos. A imagem de Catarina às vezes intrometia-se sem aviso. Ele via-a a rir numa visão fugaz, sentia a ausência dela como uma ferida que ele nunca poderia fechar. Ele ignorava-o, servia-se de outra bebida, enterrava-se noutro negócio. Ele não tinha lido a sua última mensagem. Ele nunca o admitiu a ninguém, mas a notificação não aberta ainda estava no seu telemóvel, uma lembrança silenciosa que ele nunca pôde apagar. Ele nunca olhou, porque no fundo ele sabia que o que ela contivesse poderia desfazê-lo e ele não podia permitir-se ser desfeito. O destino, no entanto, não respeita os muros que os homens constroem à sua volta. Numa tarde ordinária, enquanto André se movia pelos corredores reluzentes de um centro comercial entre reuniões, o passado colidiu com ele de uma maneira que o despedaçou tudo. Ele viu-a a ela primeiro, Catarina, o seu cabelo loiro a cair suavemente sobre os seus ombros, os seus olhos azuis a esquadrinhar as lojas com a calma concentração de uma mãe que mantém os seus filhos por perto. Por uma fração de segundo, ele pensou que a sua mente lhe estava a pregar uma partida, uma cruel ilusão conjurada pela culpa. Mas depois ele viu-as, duas meninas pequenas, idênticas em cada traço, com cabelo escuro que brilhava sob as luzes do centro comercial e olhos do mesmo tom exato que os seus. Elas seguravam as mãos de Catarina enquanto a arrastavam para uma loja de brinquedos, as suas pequenas vozes a trazer o riso da inocência.
André parou a meio do caminho, o seu corpo congelado, a sua respiração presa dolorosamente no seu peito. O mundo à sua volta tornou-se borrado, o falatório dos compradores desvaneceu-se até que não houve mais nada do que a vista daquelas duas meninas pequenas. As suas pernas recusaram-se a mover. O seu império, a sua riqueza, a sua força cuidadosamente curada não significava nada nesse instante, porque ele soube com absoluta certeza o que ele estava a olhar. Eram as suas filhas. Catarina virou a cabeça então. Os seus olhos encontraram os dele. Na sua olhar, ela não viu calor nem anseio, apenas um muro de aço tão impenetrável como o que ele tinha usado outrora contra ela. Ela aproximou as meninas, a sua mão a agarrar as delas com uma força protetora. André quis gritar, encurtar a distância, dizer algo, qualquer coisa, mas a sua garganta contraiu-se e não saiu nenhum som. Ele tinha enfrentado conselhos de administração hostis. Ele tinha negociado com homens que o arruinariam sem pestanejar, e ele nunca tinha vacilado. No entanto, aqui, no meio de um centro comercial, confrontado com a verdade que ele tinha se recusado a enfrentar, ele ficou paralisado. Uma das meninas olhou para ele ao passar. Os seus grandes olhos castanhos seguraram os dele por uma fração de segundo. Esse olhar penetrou mais profundamente do que qualquer acusação, porque na sua inocente curiosidade, ele viu não só a si mesmo, mas também tudo o que ele tinha perdido. A primeira vez que elas tinham aberto os olhos, os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras. O peito doeu-lhe com uma culpa tão aguda que ele pensou que poderia colapsar. Catarina virou-se a guiá-las para fora de vista, e assim o momento foi-se. Mas André ficou ali de pé, com o coração a bater, a compreensão a cair sobre ele de que as vidas que ele tinha exigido que fossem apagadas não só tinham sobrevivido, como tinham prosperado sem ele. Nessa noite, sozinho na sua cobertura, André serviu-se de uma bebida, mas ele deixou-a sem a tocar. Ele sentou-se em silêncio, a olhar para a mensagem não aberta no seu telemóvel, a que ele tinha ignorado anos antes. Agora ele sabia o que ela continha, mesmo sem a abrir. Ele não tinha se afastado apenas de Catarina, ele tinha se afastado delas, duas vidas, duas filhas, ambas com os seus olhos, ambas estranhas para ele. E pela primeira vez na sua vida, o multimilionário que nunca tinha conhecido o medo sentiu-se completamente impotente. Ele apercebeu-se de que todas as suas vitórias, toda a sua riqueza, todo o seu orgulho cuidadosamente protegido não significava nada em frente ao que ele tinha perdido. André mal dormiu depois desse encontro no centro comercial. Ele ficava acordado durante as longas horas da noite, a reviver cada detalhe com uma intensidade que se sentia como um castigo. A vista da mão de Catarina, firmemente entrelaçada com a das duas meninas pequenas, permaneceu na sua mente como uma fotografia gravada na sua memória. Ele lembrava-se da curva das suas bochechas, da forma como o cabelo delas captava a luz e, sobretudo, dos seus olhos, do mesmo castanho escuro que os seus. Ele não conseguia escapar à compreensão de que ele as tinha negado, mesmo antes do seu nascimento. E, no entanto, aqui estavam, vivas e vibrantes, a caminhar ao lado da sua mãe, como se o mundo nunca o tivesse precisado. O peso do que ele tinha perdido o oprimiu até que ele mal conseguia respirar. Nos dias que se seguiram, André funcionou em piloto automático. Ele foi a reuniões, deu discursos, assinou contratos por mais dinheiro do que a maioria dos homens veria em toda uma vida, mas tudo se sentia vazio. Os seus executivos elogiavam-no pela sua agudeza, a sua capacidade,
para ver oportunidades que outros perdiam. Mas André sabia que a sua mente estava noutro lugar. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via aquelas meninas pequenas. Cada vez que ele ouvia risos a ecoar pelos corredores do seu escritório, ele imaginava as vozes delas no lugar. O seu império, cuidadosamente construído, nunca se tinha sentido tão insignificante. Ele sempre tinha acreditado que a riqueza podia isolá-lo do arrependimento, que os feitos podiam abafar os fantasmas que pudessem assombrá-lo. Agora ele sabia que ele tinha se enganado. O dinheiro podia comprar-lhe qualquer coisa, menos os anos que ele já tinha perdido. Ele começou a procurá-las de maneiras pequenas, quase desesperadas. Ao princípio, ele regressou ao centro comercial com o pretexto de fazer recados, a esquadrinhar a multidão com a esperança de poder vê-las de novo. Quando isso falhou, ele pediu favores. Ele fez perguntas discretas, através de contactos discretos, a utilizar a rede que sempre o tinha assegurado a manter-se à frente dos seus rivais. Não demorou muito. Em questão de dias, ele tinha um envelope na sua secretária cheio de fotografias e notas, cada detalhe das suas vidas compilado em linhas de texto ordenadas. Catarina vivia num bairro modesto, longe dos reluzentes arranha-céus que André chamava lar. Ela conduzia um carro velho, um que parecia demasiado pequeno para levar 2 filhos confortavelmente, e trabalhava a tempo parcial numa loja local. As gêmeas, Ana e Sofia, frequentavam um infantário próximo. O relatório descrevia-as como saudáveis, felizes e cheias de energia, e cada foto era prova disso. André sentou-se no seu escritório muito depois de o edifício se ter esvaziado, a olhar para imagens das suas filhas, a correrem por um pátio, a brincarem com brinquedos, a agarrar-se à sua mãe com uma confiança inabalável. A vista de Catarina atingiu-o mais forte. Ela já não se parecia com a mulher que ele se lembrava, vestida com roupa de designer e sentada em frente a ele em jantares luxuosos. Em vez disso, ela vestia roupa simples, o seu cabelo loiro muitas vezes apanhado, o seu rosto marcado com linhas de esgotamento que falavam de noites sem dormir e preocupação constante. No entanto, havia uma força nos seus olhos que ele nunca antes tinha notado, ou talvez uma que ele tinha destruído e ela tinha reconstruído sem ele. Ela tinha criado 2 filhos, sozinha, sem o seu dinheiro, sem o seu apoio, sem sequer o seu reconhecimento. Essa compreensão desfez-no. Apesar de todo o seu poder, de todas as salas de reuniões que ele comandava, foi Catarina quem tinha demonstrado ser mais forte do que ele alguma vez tinha sido. A culpa roía-o sem descanso. Ele lembrou-se da forma fria como ele a tinha despedido, da crueldade da sua ordem, da arrogância que o tinha convencido de que ele estava acima das responsabilidades da paternidade. Ele tinha silenciado, ignorado e tinha-se ido embora. E ao fazê-lo, ele tinha-as abandonado não só a ela, mas a elas. Agora, com cada imagem de Ana e Sofia, ele via o quanto ele tinha perdido. Os seus primeiros sorrisos, as suas primeiras palavras, os seus primeiros passos. Tudo se tinha ido. Momentos que ele nunca poderia recuperar. Ele não só os tinha perdido, ele tinha-os deitado fora antes que eles tivessem a oportunidade de existir. Finalmente, ele já não pôde suportar a distância. Uma noite, ele conduziu até o bairro onde elas viviam, a estacionar o seu carro caro, várias casas mais abaixo, para não chamar a atenção. Das sombras, ele observou como Catarina levava as compras para a casa, as gêmeas a saltitarem à volta dela, os seus risos a ressoarem na rua tranquila.
O som perfurou-o mais profundamente do que qualquer crítica que ele tivesse recebido. Ele agarrou o volante com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada parte dele gritava para que ele saísse, que ele a chamasse, que ele se ajoelhasse em frente àquelas meninas e lhes dissesse a verdade. No entanto, o medo manteve-o no seu lugar. O mesmo medo que outrora o tinha feito exigir o impensável, agora o retinha da única coisa que ele mais desejava. Ele ficou ali até que as luzes da casa se apagaram e o bairro ficou em silêncio. O coração doía-lhe com cada momento que ele adiava, cada segundo que lhe escapava dos dedos. Mas enquanto ele conduzia de regresso à cidade, os rostos da Ana e da Sofia assombravam-no, recusando-se a desvanecer-se. Ele apercebeu-se então de que ele já não podia esconder-se atrás de desculpas ou do orgulho. O império que ele tinha construído, de repente, sentia-se frágil em comparação com o laço que ele tinha se recusado a si mesmo. A força de Catarina tinha criado uma vida sem ele, mas ele já não continuaria a ser um estranho. Ele não podia desfazer o passado, mas ele podia lutar por um lugar no futuro delas. E enquanto ele entrava na garagem vazia da sua cobertura, André sussurrou os nomes que ele tinha aprendido desse relatório. Ana, Sofia. Como se dizê-los em voz alta pudesse ancorá-lo à promessa que se formava no seu coração. Ele não voltaria a fugir. Desta vez, ele enfrentaria a tempestade que ele tinha criado, não importando o quanto o destruísse no processo. Quando André finalmente reuniu a coragem para se aproximar de Catarina, não foi a entrada imponente de um homem que tinha passado a sua vida a ser obedecido. Ele não chegou com um séquito ou um presente caro destinado a comprar o perdão. Ele veio sozinho, de pé, nos degraus gastos da sua modesta casa, o seu fato castanho claro, feito à medida fora de lugar, no tranquilo bairro. Pela primeira vez na sua vida adulta, as suas mãos tremiam. Ele bateu à porta suavemente, quase à espera que ela não respondesse, quase a rezar para que ela o fizesse. E quando a porta se abriu, vê-la atingiu-o mais forte do que qualquer golpe que ele tivesse recebido. Catarina estava na porta com o cabelo apanhado, os seus olhos azuis afiados, mas cautelosos, o seu corpo ligeiramente inclinado em frente às duas meninas pequenas que se espreitavam por detrás das suas pernas. Ana segurava uma boneca. Sofia agarrava-se ao vestido da sua mãe e os seus grandes olhos castanhos fixaram-se nele com uma curiosidade inocente. Por um momento, as palavras abandonaram-no. Ele tinha ensaiado uma dúzia de discursos na sua mente, desculpas praticadas que soavam quase nobres, mas de pé, em frente a elas, ele apercebeu-se do quão ocas essas palavras eram. O silêncio prolongou-se dolorosamente até que Catarina falou, a sua voz firme e com uma borda de aço. "O que é que tu queres, André?" Não era uma pergunta cheia de anseio, mas sim uma que trazia o peso de anos de traição. Ele engoliu em seco, a sentir que a sua garganta se apertava. "Eu só precisava de te ver, de as ver a elas." Ele olhou para as gêmeas, o seu coração dorido, enquanto elas se aproximavam da sua mãe, sem saber quem ele era. A mandíbula de Catarina apertou-se, os seus olhos semicerraram-se. "Tu já nos viste uma vez no centro comercial, tu não precisavas de vir aqui." A sua voz era cortante, defensiva, mas debaixo dela ele acreditou ouvir o leve tremor de velhas feridas. Ele abanou a cabeça lentamente, a forçar-se a encontrar o seu olhar. "Não, isso não foi suficiente. Eu não consigo explicar o que me fez. Vê-las, a perceber-me do que eu perdi, o que eu deitei fora.
Eu não estou aqui para dar desculpas, Catarina. Eu só quero uma oportunidade de as conhecer, de ser algo mais do que um estranho que elas nunca se vão lembrar. Os olhos dela faiscaram de raiva. Ela interpôs-se completamente na porta agora, a bloquear a vista das meninas. Tu não decides isso agora, não depois de tudo. Tu lembras-te sequer do que tu me disseste? Tu lembras-te que tu me exigiste que eu acabasse com as vidas delas, como se elas fossem um inconveniente? Cada palavra atingiu-o como um chicote, e ele inclinou a cabeça, a vergonha a percorrer o seu corpo. Eu lembro-me, admitiu, a sua voz crua, e é o maior arrependimento da minha vida. Eu não posso desfazê-lo. Eu não posso apagar a crueldade daquela noite. Mas eu posso tentar passar o resto da minha vida a certificar-me de que elas saibam que são desejadas, que são amadas. Eu posso tentar ser o pai que eu devia ter sido desde o princípio. O ar entre eles tornou-se pesado. As mãos de Catarina tremeram ligeiramente, mas a sua voz manteve-se firme. Tu achas que aparecer agora apaga 2 anos de silêncio? Tu não estavas lá quando elas estavam doentes, quando elas acordavam a gritar à noite, quando eu tive que escolher entre pagar o aluguer ou comprar medicamentos. Tu não estavas lá quando elas deram os seus primeiros passos, quando elas chamaram alguém para as segurar. Eu estava sozinha. Tu não podes entrar aqui e reescrever a história só porque a tua consciência de repente te alcançou. André sentiu que as palavras dela o dilaceravam, cada uma lembrança de tudo o que ele tinha perdido e de tudo o que ele não tinha sido. Ele quis discutir, dizer-lhe que agora podia ser diferente, mas ele apercebeu-se de que não havia nada que ele pudesse dizer para apagar a sua dor. Em vez disso, ele assentiu lentamente, a sua voz tranquila, mas inabalável. Tu tens razão, eu não estive lá, e eu nunca me vou perdoar por isso. Eu não te peço para me perdoares a ti também. Eu só te peço que tu me deixes tentar, não por mim, por elas. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo fraco som das meninas a sussurrarem uma para a outra por detrás das pernas da sua mãe. Finalmente, Catarina virou-se ligeiramente. Os seus olhos piscaram para elas antes de voltarem para os dele. Se tu falas a sério sobre isto, tu começas devagar. Tu não podes entrar de repente e fazer-te de herói. Tu vais ganhar cada segundo da confiança delas. E da primeira vez que tu a quebrares, André, tu não as vais ver de novo. Nunca. A sua voz tremeu ligeiramente na última palavra, mas a sua determinação era clara. O peito de André apertou-se, mas ele assentiu rapidamente, quase desesperadamente. Eu vou aceitar o que tu me deres. Eu vou aparecer. Eu vou ficar. Eu vou lutar por elas. Não me importa o quanto tempo demore. Catarina estudou-o por mais um momento, como se procurasse a arrogância que outrora o tinha definido. Quando ela não encontrou nenhuma, ela fez-se para o lado o suficiente para que ele pudesse ver as gêmeas com mais clareza. Os olhos da Ana arregalaram-se enquanto ela sussurrava à sua irmã. Quem é ele? A testa da Sofia franziu-se com curiosidade, a sua pequena mão ainda agarrada ao vestido de Catarina. O coração de André encolheu-se enquanto ele sussurrava suavemente. Eu sou alguém que quer conhecer-te, se tu me permitires. Catarina não respondeu, mas também não fechou a porta. E para André, esse pequeno ato sentiu-se como a primeira fenda de luz a abrir caminho através de anos de escuridão. Enquanto ele esteve ali de pé, a olhar para suas filhas pela primeira vez, sem uma multidão ou uma distância entre elas, ele apercebeu-se de que esta não era uma negociação que ele podia ganhar com charme ou poder. Esta era a luta da sua vida,
e o único caminho a seguir era com humildade, paciência e um amor que ele outrora tinha tido demasiado medo de dar. André regressou na semana seguinte, sem saber se Catarina realmente o permitiria, e cada passo em direção à sua porta sentiu-se como caminhar em direção a um julgamento para o qual ele não estava preparado. Ele tinha fechado fusões de milhares de milhões de dólares sem suar. No entanto, a ideia de ser rejeitado por elas, oprimia o seu peito dolorosamente. Quando a porta finalmente se abriu, Catarina estava lá de novo, a sua expressão cautelosa, mas desta vez ela não o excluiu de imediato. Ela deixou-o parado desajeitadamente no alpendre até que a Ana e a Sofia apareceram atrás dela, as suas pequenas mãos a agarrarem-se ao seu vestido enquanto elas olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e precaução. Catarina finalmente falou, a sua voz cortante, mas firme. Nós vamos ao parque. Tu podes vir, mas ficas em segundo plano, sem perguntas, sem pressões. André aceitou no instante, quase demasiado rapidamente, e seguiu-as a uma distância prudente, enquanto elas caminhavam pela rua tranquila. As gêmeas adiantaram-se, a rir e a apontar para cada cão que passava ou para cada folha que esvoaçava. A energia delas era tão ilimitada que ele se encontrou a maravilhar-se com a forma como Catarina seguia o ritmo delas sem esforço. Ela parecia cansada, sim, mas também serena, forte de uma maneira que ele nunca antes tinha notado. Ele apercebeu-se com uma pontada de dor de que ela se tinha tornado em tudo o que ele outrora tinha pensado que ela não podia ser. Não por ele, mas apesar dele. No parque, as meninas correram diretamente para os baloiços a chamar a sua mãe para que ela as empurrasse mais alto. André ficou congelado na borda do parque infantil, a sentir-se como um intruso numa vida que sempre devia ser sua, para partilhar. Ele hesitou até que a Ana olhou por cima do ombro a encontrar o seu olhar. Ela inclinou a cabeça e, depois de uma pausa, ela chamou-o. Tu queres empurrar também? Era um convite tão simples, dito com a inocente franqueza de uma criança que não entendia a gravidade das suas palavras. André sentiu que a sua garganta se apertava enquanto ele avançava, as suas mãos a tremerem enquanto ele empurrava o baloiço com cuidado, aterrorizado de cometer um erro, aterrorizado de quebrar a frágil confiança que lhe era oferecida. A Ana riu, um som brilhante que atravessou diretamente a armadura que ele tinha levado durante anos, e a Sofia rapidamente exigiu a sua vez. Em questão de minutos, ele estava a empurrar ambas. O seu coração inchava com cada grito de alegria. A sua mente corria com a compreensão de quanto ele já tinha perdido. Catarina observava de um banco próximo, a sua postura rígida, os seus olhos afiados como se o desafiassem a vacilar. Mas enquanto ela observava a sua filha a rir sob as suas mãos cuidadosas, ela viu algo que ela não esperava, uma ternura na sua expressão que nunca antes tinha existido. Ele não era o homem frio e inflexível que ela tinha deixado para trás. Ele parecia desajeitado, incerto, quase frágil, mas também totalmente presente, de uma maneira que a surpreendeu. Ela não baixou a guarda, mas pela primeira vez em anos ela perguntou-se se talvez havia algo mais no seu arrependimento do que palavras vazias. Mais tarde, eles sentaram-se juntos na relva para um pequeno piquenique que Catarina tinha preparado. André era dolorosamente consciente do quão fora de lugar ele parecia, sentado com as pernas cruzadas no chão, com a sua roupa cara, mas ele obrigou-se a ficar quieto, a ouvir como as meninas tagarelavam sobre os seus jogos favoritos e as histórias que elas gostavam antes de deitar. Ele agarrou-se a cada palavra, a gravar cada detalhe na sua memória
como se fosse um tesouro. Quando a Sofia se apoiou nele sem se aperceber, distraída por uma bolacha na sua mão, André sentiu que todo o seu corpo congelava. Era a primeira vez que uma delas o tocava sem hesitar, e o peso disso quase o desfez. Ele não se atreveu a mexer, aterrorizado de que ela se afastasse, mas quando ela ficou ali, confortável e sem preocupações, algo dentro dele abriu-se de par em par. À medida que a tarde se desvanecia, Catarina reuniu as meninas e levantou-se para ir embora. André também se levantou, inseguro de se ele devia segui-las, com medo de se intrometer. Mas Catarina surpreendeu-o ao falar suavemente, quase a contragosto. Tu podes acompanhar-nos à casa? As palavras eram simples, mas para André elas tinham mais significado do que qualquer contrato que ele tivesse assinado. Ele caminhou junto a elas em silêncio, a observar como as meninas saltitavam para a frente, os seus risos a ressoarem pela rua. Catarina manteve-se por perto, a sua presença, ainda uma lembrança de que ele ainda estava à prova, ainda sem provar. No entanto, havia um brilho de algo no seu olhar que não tinha estado ali antes. Não perdão, não confiança, mas, talvez, o mais leve brilho de possibilidade. Nessa noite, sozinho na sua cobertura, André reviveu cada momento do dia. Ele pensou na forma como a Ana tinha olhado para trás, no som do riso da Sofia, enquanto ele a empurrava mais alto, no peso do seu pequeno corpo apoiado nele. Ele pensou nos olhos afiados de Catarina, na sua voz firme e nos muros que ela ainda mantinha firmemente no seu lugar. Ele sabia que isto era apenas o começo, que ele tinha anos de dano para desfazer e cicatrizes para curar. Mas pela primeira vez na sua vida, ele sentiu que ele tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, com tudo o que ele tinha. Não outro império, não outra vitória, mas sim a frágil oportunidade de ser o pai que ele devia ter sido desde o princípio. As semanas tornaram-se meses e pouco a pouco André tornou-se uma presença na vida das suas filhas. Já não apenas um estranho na porta, mas uma figura que elas começaram a esperar. Alguém que aparecia no parque ou fora do infantário com uma paciência que mesmo a ele o surpreendeu. Ele aprendeu a deixar de lado as suas reuniões aborrecidas, a reorganizar os calendários que os seus assistentes, outrora, tinham guardado com precisão de ferro. Tudo para poder estar lá quando a Ana e a Sofia agitavam os seus desenhos no ar ou o chamavam pelo seu nome com as suas vozes brilhantes. Ao princípio, elas ainda o chamavam Senhor André, a ecoar a forma como Catarina o tinha apresentado. Mas uma noite, a Ana escorregou e chamou-o Papá, sem se aperceber, e a palavra atingiu-o mais forte do que qualquer elogio ou prêmio que ele tivesse recebido. Ele levou esse momento consigo como um tesouro escondido, a repeti-lo em silêncio quando as noites se tornavam longas e solitárias, como se a palavra em si tivesse o poder de o manter vivo. A mudança nele não passou despercebida. Os seus colegas sussurravam sobre como o multimilionário, que antes era inabalável, agora se ia embora cedo das reuniões, como a sua agudeza se tinha suavizado em algo mais humano, como o seu foco era menos nas margens de lucro e mais nas pessoas. Ele não se importava. Pela primeira vez na sua vida, ele entendeu que o sucesso medido em números não significava nada em comparação com a alegria de lhe pedirem para se sentar num tapete e ajudar a construir um castelo com blocos. A Sofia adorava entregar-lhe peças, só para o ver desajeitado com elas, a rir quando a sua torre desmoronava e a aplaudir quando ele tentava de novo. A Ana, mais calada, mas igualmente teimosa, muitas vezes aconchegava-se ao seu lado com um livro,
a insistir para que ele lesse, mesmo quando ele tropeçava em histórias que ele nunca tinha aprendido em criança. Cada momento sentia-se como uma lição, cada riso um presente, cada toque uma lembrança de quanto ele tinha deitado fora. Catarina manteve-se cautelosa, os seus olhos sempre vigilantes, a sua confiança trancada atrás de muros que ela tinha construído para proteger a si mesma e as suas filhas. André nunca a culpou por isso. Ele entendeu que ele tinha destruído algo que não podia ser reconstruído com uns poucos gestos amáveis ou um punhado de promessas. Ele aceitou as regras dela sem discutir, a chegar quando ela o permitia, a ir-se embora quando ela lhe o pedia, sem pressionar mais do que ela permitia. No entanto, pouco a pouco, a postura dela suavizou-se. Quase imperceptivelmente, ela já não parava com os braços cruzados no parque infantil, ela já não o despedia com palavras secas quando ele se demorava demasiado na porta. Às vezes, tarde da noite, quando as meninas se tinham adormecido, eles sentavam-se em silêncio na mesa da sua cozinha, não como amantes que reavivam o que se perdeu, mas como dois pais cansados, conectados pelo laço dos filhos que eles tinham trazido ao mundo. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Catarina finalmente pronunciou palavras que magoaram mais profundamente do que qualquer da sua raiva anterior. Tu tens alguma ideia? Ela disse suavemente, a olhar para suas mãos, em vez de para ele. Do que se sentiu levá-la sozinha? De ouvir os seus corações a bater dentro de mim, enquanto tu construías torres de cristal e aço? De me sentar numa cama de hospital, com duas recém-nascidas, e saber que o homem que deveria ter estado lá nos tinha virado as costas? A sua voz tremeu, e o peito de André apertou-se com uma culpa tão aguda que ele mal conseguia respirar. Ele procurou palavras, mas elas não saíram. Apenas a verdade de que nenhuma desculpa poderia justificar as decisões que ele tinha tomado. Tudo o que ele pôde sussurrar foi: eu fui um cobarde. Eu pensei que a força significava deixar-te de fora. Agora eu vejo que foi fraqueza, e se me levar o resto da minha vida a provar-te a ti, a elas, então é isso que eu vou fazer. Catarina não respondeu, mas o seu silêncio não foi o mesmo que uma rejeição. Ela estudou-o durante muito tempo, e embora o seu rosto não revelasse nada, André acreditou ver o mais leve brilho de algo que mudava nos seus olhos. Não perdão, ainda não. Mas talvez o reconhecimento de que ele já não era o mesmo homem que outrora a tinha destruído. O ponto de viragem chegou uma tarde chuvosa quando a Sofia tropeçou e esfolou o joelho no parque infantil. O seu pequeno grito fez com que André corresse, antes que ele se apercebesse de que se tinha mexido, e ele ajoelhou-se na lama, a pegá-la ao colo, com mãos que tremiam por algo mais do que preocupação. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras, a aninhá-la como se ela fosse feita de cristal, e quando Catarina chegou segundos depois, ela parou de repente. Vê-lo assegurar a sua filha com tanto medo cru nos seus olhos, tanta ternura desesperada na sua voz, era diferente de qualquer coisa que ela tivesse visto nele antes. Nesse momento, algo dentro dela partiu-se. Um pedaço da armadura que ela tinha levado durante anos estilhaçou-se contra a sua vontade. Ela ajoelhou-se ao lado dele, as suas mãos a roçarem, enquanto eles consolavam a menina juntos, e pela primeira vez ela não se afastou. Nessa noite, enquanto ele saía da sua casa, Catarina acompanhou-o à porta. Ela ficou ali por um longo momento, o som da chuva a cair suavemente sobre o telhado, antes que ela falasse. Tu não estás perdoado, mas tu estás aqui, e talvez isso seja suficiente por agora. André assentiu, a sua garganta tensa,
os seus olhos a arder com uma emoção que ele se recusou a esconder. Ele entendeu que isto não era a vitória, não a redenção, mas era algo que ele nunca se tinha atrevido a esperar. Uma oportunidade, por mais frágil que fosse, de pertencer. Enquanto ele conduzia de regresso à cidade, as luzes do seu império a brilharem na distância, André apercebeu-se de que ele já não se importava com o seu brilho. Pela primeira vez ele sentiu que o verdadeiro centro do seu mundo não estava nas salas de reuniões ou nos títulos, mas sim no riso de duas meninas pequenas e na esperança cautelosa e tácita nos olhos da sua mãe. Ele tinha passado anos a construir muros, mas agora, pela primeira vez, ele estava a aprender a derrubá-los tijolo a tijolo, tudo pela família que ele outrora tinha sido demasiado cego para ver. A primavera chegou com uma tranquila sensação de renovação, e com ela vieram mudanças que Catarina já não podia ignorar. As meninas eram mais velhas agora, curiosas e cheias de energia. Os seus risos enchiam cada canto da pequena casa, e André já não era uma sombra parada desajeitadamente na borda das suas vidas. Ele estava lá pela manhã quando ele podia, a trazer pastéis de pequeno almoço que as meninas devoravam antes da escola, e ele estava lá pelas tardes, ajoelhado no chão, em mangas de camisa, enquanto a Ana e a Sofia insistiam para que ele jogasse outra ronda do seu jogo de tabuleiro favorito. Ele tinha se tornado parte do seu ritmo, não sem problemas, não perfeitamente, mas com uma persistência que tinha estilhaçado os seus muros, até que ela se apercebeu de que ela tinha parado de esperar que ele desaparecesse. Ele tinha ficado, através da chuva e do frio, através dos momentos de desconfiança e das noites em que ela lhe fechava a porta na cara. Ele ficou porque, pela primeira vez, ele não queria mais nada do que pertencer a algo que ele não podia comprar. Uma noite, Catarina parou na porta da sala de estar, a olhá-lo enquanto ele se sentava com as pernas cruzadas no tapete, ambas as meninas apoiadas nele, as suas pequenas cabeças a descansarem contra o seu peito. Ele estava a contar-lhes uma história, a tropeçar nas palavras, mas a fazê-las rir de qualquer forma, a sua voz suave, de uma maneira que ela nunca antes tinha ouvido. A vista apanhou-a de surpresa, roubando-lhe a respiração, porque por um momento fugaz, ela não viu o homem implacável que outrora a tinha partido, mas sim um pai que tinha aprendido a amar através dos mesmos filhos que ele outrora tinha rejeitado. Quando os olhos da Ana se fecharam e a Sofia bocejou contra o seu ombro, André olhou para Catarina, e no seu olhar não havia arrogância nem exigência, apenas uma súplica silenciosa de aceitação. Mais tarde, nessa noite, depois de as meninas se adormecerem, eles sentaram-se juntos na mesa da cozinha. Catarina preparou chá, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto ela colocava a chávena em frente a ele. O silêncio estendeu-se entre eles, cheio de anos de dor não expressa, até que finalmente ela o quebrou. Tu alguma vez pensas em como teria sido se tu tivesses ficado? A sua voz era tranquila, mas os seus olhos eram afiados a procurá-lo. André exalou lentamente. As suas mãos apertaram-se à volta da chávena. Todos os dias, admitiu. Eu penso nas noites que eu perdi de assegurar, nas manhãs em que eu nunca vi os seus rostos a iluminarem-se. Eu penso em ti, na força que te foi preciso para as criares sozinha, e eu odeio o homem que eu fui. Eu renunciaria a tudo o que eu tenho, a cada euro, a cada negócio, se eu pudesse mudar essa única escolha, mas eu não posso. Tudo o que eu posso fazer agora é estar aqui, da forma como tu me permitas. Os olhos de Catarina suavizaram-se,
embora as lágrimas permanecessem ali. Tu não podes desfazê-lo, tu não podes apagar a dor, mas eu vejo a forma como elas te olham agora, a forma como elas esperam na janela quando tu chegas tarde. Eu vejo a forma como tu mudaste, André. E talvez nós possamos deixar de viver no que foi e começar a tentar construir algo novo. A sua voz partiu-se ligeiramente no final, e André esticou-se sobre a mesa, a sua mão a tremer enquanto ela flutuava sobre a dela, antes que ela finalmente o deixasse tocar-lhe. Não era perdão, ainda não. Mas era uma ponte, frágil e real. E para ele era suficiente. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças pequenas, mas profundas. Catarina permitiu-lhe recolher as meninas da escola, juntar-se a elas para os jantares familiares, sentar-se à cabeceira de uma mesa que ele outrora tinha perdido por escolha. Ele aprendeu a entrançar o cabelo delas, as suas grandes mãos desajeitadas, enquanto as gêmeas se riam e o corrigiam. Ele queimou panquecas aos domingos de manhã, a encher a cozinha de fumo e risos, e sentou-se pacientemente durante as suas festas de chá, a ouvir atentamente cada palavra, como se cada uma fosse sagrada. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais ele se apercebia de que a verdadeira riqueza não se encontrava nos arranha-céus que ele possuía, mas sim no calor da sua confiança, na segurança dos seus risos e no afeto cauteloso, mas inegável, nos olhos de Catarina. Uma noite, enquanto o crepúsculo se estendia pelo céu, André parou no quintal com a Ana e a Sofia, agarradas às suas mãos, as suas pequenas vozes a instá-lo, a persegui-las pelo relvado. Catarina olhava do alpendre, os seus lábios curvados num leve sorriso que falava de algo que ela tinha retido durante muito tempo, mas que ela já não podia negar. Ele parou por um momento a olhá-la, e nesse olhar ele viu não só a mulher que ele tinha perdido, mas a vida que ele tinha sido demasiado cego para abraçar. Então ele entendeu que a redenção não se tratava de apagar o passado, mas sim de escolher de forma diferente a cada dia. Tratava-se de aparecer, de amar sem medo, de demonstrar com ações o que as palavras nunca poderiam reparar. Nessa noite, quando as meninas se adormeceram, Catarina sussurrou as palavras que ele tinha ansiado por ouvir, embora elas não viessem como uma grande declaração, mas sim como algo tranquilo e honesto. Tu não és o homem que eu outrora conheci. Tu agora és melhor, e talvez isso seja suficiente para nós tentarmos de novo. André fechou os olhos. O seu peito apertou-se com uma mistura de alívio e gratidão tão avassaladora que ele não pôde falar. Apenas assentiu, a sua mão a encontrar a dela debaixo da mesa, os seus dedos a entrelaçarem-se, como se eles tivessem estado à espera de anos por esse único momento. Pela primeira vez, André sentiu que o seu império não era construído de cristal e aço, mas sim de carne e amor. Frágil, mas inquebrável à sua maneira. Ele tinha se perdido tudo outrora, mas o destino tinha lhe dado uma segunda oportunidade, e desta vez ele não a desperdiçaria. Enquanto ele estava sentado ali, a ouvir a respiração tranquila das suas filhas no quarto ao lado e a presença constante de Catarina ao seu lado, ele entendeu que esta era a única vitória que importava. E pela primeira vez na sua vida, André Vasconcelos, o homem a quem o mundo tinha chamado inabalável, finalmente soube o que significava estar completo